livro de Lucas, capítulo 15, verso 1 ao 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Meus irmãos, este trecho da palavra do Senhor, o capítulo 15, Lucas narra este acontecimento intrigante. Por quê? Intrigante porque os religiosos da época, aqueles homens que viviam a palavra de Deus, a Torá na sua totalidade, pelo menos é o que eles diziam, eles estavam ali dialogando, indo contra o Senhor Jesus, que estava sentado em uma roda de publicanos e pecadores. Eles estavam ali brabos com aquilo. Por quê? Porque como que Jesus, aquele que estava pregando a palavra, dizendo-se filho de Deus, ele estava sentado numa roda de pessoas que não eram tidos como exemplos na sociedade. Porque os publicanos eram homens judeus que tomavam, que cobravam tributos do seu próprio povo. Ou seja, eles eram vistos como ladrões, porque eles tomavam do seu próprio povo. Eles eram homens ricos e abastardos, eram odiados, principalmente pela classe religiosa. E os pecadores também eram deixados de lado. Os pobres, considerados pecadores porque prostitutas, meretrizes, homens sem moral alguma, enfim, pessoas que era tida como a escória da sociedade daquela época. Jesus estava ali, sentado naquele lugar e conversando com aqueles homens e alimentando-se com aqueles homens. Jesus então, certo ministrante dizia que Jesus metia a mão, pegava um pedaço de pão, e aqueles homens viam aquela situação e ficavam indignados. Como que ele mete a mão em um pão, no mesmo pão que pecadores, que não se lavaram, que não se fizeram o ato da purificação, que não se limparam, como mandava a lei, e ele estava ali metendo a mão, comendo com aqueles homens, na mesma roda de pecadores, publicanos, pobres, pessoas deixadas de lado da sociedade. Os fariseus, esses religiosos, eles estavam contra isso. E aí Jesus começa então a lançar essas parábolas. E ele vai dizendo, como nós lemos: qual homem que tinha 100 ovelhas, ele perde uma ovelha, deixa as 99 no deserto e vai atrás desta ovelha perdida. Quando ele a acha, ele então coloca elas nos ombros, traz para si, traz para o lugar seguro. E então ali, chegando ali, ele com júbilo, ele convoca seus vizinhos, sua casa, faz uma festa, porque ele achou a ovelha perdida. E ele continua dizendo sobre a mulher que, tendo 10 dracmas, ela perde uma das 10 dracmas, e ela então acende a luz, acende a candeia, varre a sua casa, e quando ela procura com diligência, ela acha essa dracma, e ela fica feliz, convoca todas as suas vizinhas,
e então faz um banquete alegre porque achou a dracma perdida. Jesus ele estava com aquilo dizendo: o Pai do céu, ele vem atrás daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam jogados ao léu, que estavam descartados pela sociedade, que era aquela roda que Jesus estava sentado. E ele então dizendo que, no último verso em que lemos, no verso 10, que nos céus os anjos fazem festa, ficam alegres com o Pai, por uma alma de um pecador perdido que se arrepende. Assim como aquelas mulheres, quando achou a dracma, assim como aquele homem, quando achou a sua ovelha, fez festa e adorou a Deus. Ou seja, o assunto central dessas parábolas é que Deus procura o pecador perdido, porque ele é muito valioso. No trecho em que lemos, Jesus dizendo sobre que como aquele homem deixou 99 ovelhas no deserto, segura, e foi atrás dessa única. Foi em lugares difíceis de acesso, correndo até mesmo o risco da sua vida, para achar essa única ovelha. Ou seja, Jesus dizendo que, por mais que aqueles pecadores eram vistos pela classe religiosa como pessoas que não compensavam ir atrás, que não compensavam desprender um esforço físico para tentar salvar eles, Jesus salvava, Jesus ia atrás. Para Jesus, para Deus, para o Senhor, não há ninguém com valor menor. Não há. Todos nós somos do mesmo valor para Deus. Ou aquele que se diz religioso, ou aquele que é a escória da sociedade, Deus ama ele da mesma forma. No capítulo 19, o Senhor Jesus disse que ele veio buscar e salvar, o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ou seja, este é o assunto central desta parábola, das duas parábolas que lemos. Mas algo interessante na história que Jesus contou, alguns itens interessantes que podemos pegar como parâmetros para a nossa vida. Nós vemos que as parábolas, alguns estudiosos dizem que elas eram como algumas histórias que o Senhor criava para melhor explicar aquilo que ele estava querendo ensinar naquele momento, ou até mesmo histórias que ele já sabia, que ele ouvia, e ele pegava como exemplo para contar. Ou seja, sendo verídica ou não, essas histórias eram aprovadas por Jesus. Jesus contava elas, logo nós podemos usá-las para extrair aprendizados para a nossa vida, para aplicar na nossa existência. Jesus disserta então, na visão dele, como seria que uma mulher, perdendo algo de valor, faria para achar a dracma. Isso é interessante, porque nós podemos extrair algumas coisas para aprendermos para a nossa vida. Primeiro, ela entendeu que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Essas dracmas era uma moeda grega, também chamada naquela época de moeda de prata, era equivalente a um denário romano, a um dinheiro romano, que equivalia um denário romano, o pagamento de um salário de serviço por um dia. Logo aquela mulher tinha 10 dracmas, ela tinha uma pequena poupança em sua casa, ela tinha 10 salários de 10 dias guardados com ela. Ela enxerga que ela perdeu só uma. Às vezes ela poderia dizer: não, eu perdi pouca coisa, perdi só 10%. É pouca coisa, eu não vou atrás, vai ter muita dificuldade, mas não. Ela enxerga que aquelas dracmas, aquela única dracma, tem valor alto para ela. Compensa ela desprender esforço e ir atrás. Por quê? Porque era algo de valor para ela. Alguns estudiosos dizem que estas 10 dracmas, essas 10 moedas de prata, ela era, então, uma pequena poupança que aquela mulher tinha para ela guardado. Outros até conjecturam que era o dote que aquela mulher tinha guardado. Alguns dizem até mesmo que faziam parte, essas 10 dracmas, de um colar que ela carregava e enfeitava, como as mulheres da época faziam. Ou seja, de uma forma ou de outra, essa história, esta parábola que Jesus conta, esta mulher entende que
ela precisa achar aquela dracma. Por quê? Porque ela entende que aquela dracma, por ser única, ela tem valor. Ela tem muito valor. Eu te pergunto, meu irmão, nesta noite, o que você perdeu no último ano? O que você perdeu nos últimos 5 anos, há poucos meses atrás? Nós estamos vivendo uma época onde pessoas, milhares de pessoas, estão perdendo coisas valiosas na sua vida. Eu até elenquei algumas coisas aqui, por exemplo, pessoas estão perdendo casamento, comunhão com os filhos. Muitas pessoas estão perdendo bens materiais, casa, carro, empresa. Outros estão perdendo a saúde. Muitas pessoas estão perdendo a saúde. Muitos têm dinheiro de sobra no banco guardado, mas quando se não tem saúde, a gente sabe que fica difícil. Com dinheiro e sem saúde é a mesma coisa que você ser um moribundo. Quantas pessoas têm perdido a felicidade? Há poucos dias atrás nós ministramos aqui sobre pessoas que estão tirando a sua vida neste mundo em que vivemos. Só no mundo nós vemos que uma pessoa a cada 40 segundos tira a sua vida por suicídio. Ou seja, muitas pessoas têm perdido alguma coisa. E eu te pergunto a você, o que você tem perdido? Faça uma autoanálise na sua vida e pensa, o que você tem perdido de valor, que você enxerga valor, que você gostaria de estar recuperando? Assim como aquela mulher pensou, ela, perdi esta dracma, eu tenho outras 9, mas eu vou atrás dessa, eu vou desprender esforço para achar ela, porque ela então é algo de valor para mim. Ela estava disposta a recuperar a dracma. Aquela mulher entendeu que uma dracma tinha muito valor para ela. E para que você, primeiro passo para que você recupere aquilo que você perdeu há 1 ano atrás, há 1 mês, há uns 5 anos, aquilo que você tinha e está sentindo falta hoje, na sua casa, você lembrou, o Espírito Santo fez você ir lá no fundo do baú e lembrar aquilo que você perdeu. Você tem que enxergar aquilo e pensar, aquilo tem valor para mim, e eu vou fazer um esforço físico para buscar isso, para recuperar isso. Aquela mulher reconheceu isto, então a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia, ela acende a luz que ela dispunha ali naquele lugar, naquela hora. Irmão, se ela acendeu a candeia naquele lugar, nós podemos deduzir que era um lugar escuro, era um lugar que, pelo menos para ela procurar aquela dracma, aquela moeda, ela deveria acender aquela luz, aquela candeia, aquele sistema de iluminação da época, porque ela estava num lugar escuro. E é natural, irmãos, que perdemos coisas dentro de lugares escuros. Você está andando de noite na rua, de repente você perde uma chave. Quem nunca perdeu? Quem nunca perdeu um dinheiro, alguma coisa do tipo? E é difícil você encontrar. Quando você chega durante o dia, você vai naquele lugar e encontra, porque na escuridão é difícil encontrar. E a Bíblia nos leva a entender que aquela mulher está procurando no escuro, e ela vai e acende a luz para então começar a organizar a situação e ter êxito na sua busca. A Bíblia, ela faz alusão à escuridão, ela faz algumas analogias à escuridão, sempre como pessoas que estão vivendo fora dos padrões bíblicos, pessoas que estão vivendo longe de Deus, longe de tudo aquilo que o Senhor nos ensina como regra de fé para viver nesta terra. A Bíblia diz que quando essas pessoas estão vivendo longe de Deus, elas estão vivendo na escuridão. No livro de Evangelho de João, capítulo 12, e o verso 35, está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco do tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe, ele não está vendo aonde está pisando. Quem anda na luz já tem toda uma dimensão para onde ele está indo. Ele vê à frente, ele vê metros à frente. Ou seja, ele visualiza o futuro. Quem está nas trevas
não visualiza o futuro, só vê o presente. Ele só vive onde ele está pisando. Onde as plantas dos seus pés põem, ele vive o momento. Ou seja, aquele homem que vive longe da presença de Deus, aquele homem que vive fora dos padrões bíblicos, que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia rotula ele, coloca ele num grupo de pessoas que estão em trevas, que estão vivendo em trevas. E Jesus disse que aquele homem que vive em trevas não sabe para onde vai. Nós vamos entender isso. Por quê? Porque no livro de Salmos 119, o verso 105, diz que o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É um verso conhecido e interessante. Por quê? Porque nós vemos que pessoas estão vivendo em trevas longe dos padrões bíblicos. Não está vivendo de acordo com a palavra. Aí o salmista dizendo que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Ou seja, quando o homem e a mulher, ele vive sobre a luz da palavra de Deus, ele então consegue enxergar o futuro. Quando o homem e a mulher vivem longe da palavra de Deus, portanto na escuridão, ele então só visualiza aonde ele está pisando. Como a Bíblia diz, Jesus dizendo: o homem em trevas, ele não vê para onde vai, ele não sabe para onde vai. Isso é interessante. Hoje nós perdemos uma irmã da nossa comunidade aqui, da nossa igreja, que fazia parte do hall de membros deste lugar. E é interessante porque nós ficamos tristes com a sua perda, porque a família vai sentir, mas nós somos acalentados, conformados através do Espírito Santo, que ela foi para um lugar que ela já esperava. O cristão que vive de acordo com a palavra de Deus, ele vive um projeto de vida, ele vive o futuro, ele sabe para onde vai. Por isso que o homem no mundo, ele vive o hoje, ele procura o momento, ele procura o agora, porque a única coisa que ele sabe é o hoje, o amanhã ele não sabe. Já quem vive na luz da palavra, ele então consegue enxergar o futuro e saber para onde vai. Você, meu irmão, nesta noite que está na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua sala, eu não sei, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração a importância, tem colocado no seu coração a alegria de saber que se por um acaso Deus chamar a tua senha, se por um acaso o Covid ceifar a sua vida, o seu projeto de vida não acaba aqui. Você não vive só o dia de hoje, você não vive o momento, você está com Cristo, com este propósito, porque você quer ter uma história, e a tua história não acaba com a morte, porque você está vislumbrando o futuro, e quem vive diante da luz da palavra de Deus, está pensando: eu posso findar os meus olhos aqui, eu posso fechar os meus olhos aqui, mas Deus tem um lugar reservado para mim no futuro, um lugar de glória, em nome de Jesus. Ou seja, aquela mulher, voltando para o texto aqui, aquela mulher, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz para procurar a situação que ela tinha perdido, a dracma que ela tinha perdido. Irmãos, isso é interessante, porque quando ela acendeu a luz, ela então enxergou que aquele quarto, aquela sala, eu não sei de onde que foi aquele lugar, um compartimento da sua casa, estava sujo, estava bagunçado. A primeira coisa que ela tem: bom, se eu quero achar algo de valor para mim, a primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu acendi a luz, que eu vi que esta bagunça está aqui, eu não vou conseguir achar. Eu não vou conseguir encontrar esta moeda de valor para mim. Eu não vou conseguir se eu não arrumar essa bagunça. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela então varreu toda a casa, ela arrumou aquele lugar. Você, minha irmã, você, meu irmão, que às vezes arruma a sua casa, arruma a sua empresa, você sabe que para que você possa estar varrendo e organizando tudo, primeiro você vai colocar as coisas no lugar. Você vai colocar a toalha no lugar, você vai colocar aquela calça no lugar, aquele sapato no lugar, você vai organizar tudo. Depois que você organizar tudo, você vai varrer para tirar toda a sujeira. Isso é interessante. Aquela mulher entendeu que para que ela procurasse e encontrasse aquele objeto de valor para ela, ela deveria organizar a casa.
Você que perdeu alguma coisa, você que tem coisas aí na sua mente que o Espírito Santo te lembrou, e você está dizendo: eu gostaria novamente de ter aquilo, gostaria novamente de sentir aquele sentimento, gostaria de ter novamente aquele bem material que eu perdi. O Espírito Santo tocou no seu coração, aí vai. A primeira coisa que você tem que fazer: viver debaixo da palavra de Deus, viver de acordo com a palavra e os preceitos da Bíblia Sagrada, porque ela será luz na sua vida. E quando essa luz focar sobre você, primeira coisa que você vai enxergar é tudo aquilo que está errado, que está fora do lugar na sua existência, tudo aquilo que está fora do lugar na sua casa. Aquela mulher, ela arrumou a sua casa, ela arrumou tudo para que ela pudesse olhar na prateleira e enxergasse: ali é o lugar de tal coisa, ali é o lugar daquela panela, ali é o lugar daquela roupa. Ou seja, está tudo organizado. Agora eu vou procurar o bem que eu perdi. Deus me falou comigo forte ao meu coração nesta palavra. Por quê? Porque às vezes nós queremos recuperar coisas que perdeu na nossa vida. Nós queremos recuperar aquilo que nós tínhamos e deixamos a nossa casa espiritual uma bagunça. Nós deixamos as coisas fora do lugar. E a palavra de Deus vem nos ensinar nesta noite: arrume a tua casa, coloque o que é cada lugar no seu lugar. Vamos viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem como luz para mostrarmos os nossos erros. O apóstolo Paulo dizendo no livro de Romanos que a lei, ela não veio para nos dar salvação, porque a salvação é pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele homem ia tirar a sua vida quando Paulo estava no cárcere cantando, as portas abriu, ele achou que todo mundo ia correr, ele disse que ia se matar. Paulo: não, calma, fica tranquilo, está todo mundo aqui. E ele ficou alegre com aquilo e disse: o que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor, te leva para o céu. Mas o que a lei faz? Paulo dizendo que a lei vem nos mostrar o que é pecado. Por quê? Porque a palavra, ela é luz. Ela foca em tudo aquilo que a gente não conseguiria enxergar no escuro. A palavra vem e mostra para você. E você olha e percebe: estou errando aqui, estou errando ali, isso está fora do lugar, isso aqui eu não deveria estar fazendo isso. E você começa a arrumar a sua casa. Você quer recuperar a sua vida? Você quer recuperar algo que você perdeu? A primeira coisa que você tem que fazer, depois de viver debaixo da palavra de Deus, é não somente viver, é você então praticar a palavra, é você arrumar aquilo que está fora do lugar, é você colocar aquilo no lugar certo, é você organizar a sua casa espiritual, para que Deus possa estar trazendo, para que Deus possa estar fazendo você visualizar aquilo que você perdeu e você poder achar e se alegrar com os seus, em nome de Jesus. Depois que aquela mulher organizou a sua casa, ela varreu a casa, ela varreu então o seu lar, ela varreu todo aquele lugar. Isso é interessante, isto falou forte ao meu coração, porque às vezes nós queremos recuperar coisas na nossa vida e não queremos remover as impurezas de dentro da nossa casa. Nós não queremos remover as coisas erradas dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. E a Bíblia nos ensinou que para que eu possa encontrar algo que eu perdi lá atrás, para que eu possa recuperar algo de valor, que tem muito valor para mim, eu tenho que remover, eu tenho que varrer, eu tenho que limpar a minha casa espiritual, tirar todas as impurezas. Não tem como nós vivemos debaixo da potente mão do Senhor e querer desfrutar de tudo aquilo que Ele pode nos dar, de tudo aquilo que pode nos trazer de volta, se nós não tirarmos da nossa vida todas as impurezas, tudo aquilo que é errado. Aquela mulher varreu a casa, porque a luz, quando ela acendeu, mostrou tudo que havia de errado naquele lugar, e ela então varreu e colocou para fora tudo aquilo que era impureza. Isto é interessante. Deus está dizendo para você nesta noite, através dessa palavra, através da dracma perdida: retire de tudo na sua vida que é lixo, põe tudo para fora, aquilo que está atrapalhando o seu casamento, aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual, aquilo que está atrapalhando o seu ministério, aleluia, aquilo que está tirando o seu foco em Jesus.
Varre tudo para fora, tira tudo para fora, não vá mais naquele lugar, não olhe mais aquilo, não pratique mais aquilo, não faça mais coisa tal. Por quê? Porque Deus quer recuperar aquilo que você perdeu. Jesus quer trazer de volta para você aquilo que você deixou lá atrás 1 ano, que você perdeu há 5 anos, que você perdeu há 10 anos. Deus, Ele vai fazer você recuperar, mas que você tire tudo aquilo da sua vida, que você tire tudo daquilo que é errado, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que segura, tudo aquilo que emporcalha a sua vida espiritual. Creia que Jesus, no momento que você fazer isso, no momento que você com diligência limpar a sua vida, tirar todas as impurezas e então levantar as suas mãos para o céu e dizer: Jesus, agora é contigo. Deus automaticamente vai recuperar aquilo que você perdeu. Eu profetizo na tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que a luz do Senhor, que a luz da palavra foquem na sua vida, para que você enxergue tudo aquilo que está escondido, para que você enxergue todos aqueles erros e vícios que nem você percebia. Tudo isto vai ser tido a oportunidade de você retirar, de você limpar, de você organizar, para que Deus recupere na sua vida a dracma perdido, aquele algo de valor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você nesta noite comigo, já estamos ao final do nosso culto, eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus porque você, hoje comigo, ouviu esta palavra, cultuou comigo. Pensa quantas pessoas queriam estar conosco, mas a Covid não deixou, outra enfermidade não deixou, mas você está respirando. Você está feliz, está no seio da sua família. Eu quero que você erga as suas mãos para os céus, aonde você estiver, na sua sala, no seu quarto, e com alegria faça essa oração comigo. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque nós estamos aqui na noite desta quinta-feira, Senhor, alegres, satisfeitos na tua presença. Nós sabemos que o Senhor nos deu a oportunidade, o fôlego de vida para estar aqui. O Senhor aprove Deus nos conservar e nos manter vivos sobre a face da terra. Por isso nós estamos felizes, alegres. Nós estamos, Senhor, regozijantes na tua presença, porque sabemos que isto é uma dádiva do Senhor. Respirar o nosso ar puro é uma dádiva do Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar a ti, Senhor, os irmãos que participaram comigo deste culto, aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Eu quero pedir a ti, Jesus, que o Senhor venha nesta noite, através desta palavra, produzir frutos nesses corações. Que esta palavra tenha caído numa terra fértil, que vidas possam entender que o Senhor quer recuperar aquilo que eles perderam, que o Senhor quer trazer aquilo de volta que foi embora. O Senhor quer recuperar casamentos, o Senhor quer recuperar famílias, o Senhor quer recuperar bens materiais, o Senhor quer recuperar almas para o teu reino. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles entendam, Jesus, nesta noite, que, ó Pai, devemos viver debaixo dos preceitos da tua palavra, que devemos, Senhor, organizar a nossa casa espiritual. Temos que tirar tudo aquilo, Senhor, que embaraça a nossa vida, que nos leva para o mal, limpar toda a nossa eira, Senhor, para que o Senhor possa, ó Pai, ó Deus, ver a nossa casa organizada e nos mostrar e nos recuperar aquilo que perdemos. Te louvamos pela vida dos irmãos, te louvamos, Senhor, pela vida da igreja Adna em Primavera. Senhor, apresentamos a ti, Senhor, a família da nossa irmã que partiu para o Senhor, que o Senhor aprove recolher. Nós queremos pedir, Jesus, que o teu Espírito Santo abrace aqueles corações, aquele filho que está triste, aquele filho que está abalado. Senhor, que o teu Espírito Santo abrace aqueles corações, para que eles possam ser confortados através do teu amor, através, Senhor, do teu, ó Jesus, do teu calor, do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, nos dê, Senhor, um final de noite abençoado. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus.